Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. É o texto que nós vamos meditar essa manhã e eu sei que Deus vai falar de um modo muito especial, direto aos nossos corações. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade, externar minha gratidão também mais uma vez ao pastor Oséias, e em seu nome, pastor, obrigado, toda a diretoria da igreja, todos os pastores, e louvar a Deus pelas vidas de vocês, meu amigo e irmão, o pastor Zé Roberto, a quem eu respeito e é uma referência também para mim. É bom estar aqui entre amigos, com gente que a gente cria vínculos e faz alianças. Amém, irmãos? Está tudo bem com vocês? Tudo em paz? Depois, quem quiser, no final, ainda tem alguns livros dos livros que eu trouxe. Tem um também que eu não falei dele aqui, porque eu não sabia se a editora tinha mandado, mas descobrimos que estava lá. Chama-se Conselhos de um Velho Apóstolo. É um livro extraordinário. Eu peguei as últimas palavras de Paulo e fiz um capítulo por capítulo delas. Ainda coloquei mais 3 capítulos novos numa nova edição que está aí, uma edição maior. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para o seu coração. Tem o do líder também, o líder indispensável. É um livro maravilhoso e vai mexer muito com o nosso coração. Todos acharam o texto? Assim como eu fiz aqui na conferência, eu queria fazer novamente, dizer aos irmãos que nós temos um problema de ler os textos bíblicos rápido demais. Às vezes a gente lê sem pensar o texto, sem respirar nas pausas que o texto tem. O texto bíblico é fundamental para o que a gente vai entender aqui. Não adianta nada eu chegar aqui e trazer uma série de conhecimentos históricos sobre o texto, se o texto em si não falar. Então a gente tem que ler esse texto com muita calma, porque esse texto vai pegar em coisas, áreas extremamente profundas para a saúde, para a terapia da alma da igreja. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, 14 a 22. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperidade e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode sentar. Vocês percebem a importância desse texto? A contundência desse texto? A forma como ele é escrito? Percebem que não é um texto com o sentido só de trabalhar algum lado psicológico da igreja? Ele é um texto que começa com uma visão direta, eu diria até radical de Deus. Tanto que, eu pesquisando esse texto na biblioteca em casa, eu tenho uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. Eu gosto muito dessa versão, ela foi feita por um falecido pastor americano, Eugene Peterson.
E o Peterson foi um dos maiores mestres da história da igreja. E ele trabalhou durante 40 anos para fazer essa versão da Bíblia para a igreja onde ele ministrava. Graças a Deus que essa versão foi lançada depois em outros idiomas, inclusive em português, chegou para a gente no Brasil a mensagem. Ele faz uma versão, uma leitura do texto bíblico mais direta, evita aquela coisa pesada da linguagem, traz uma linguagem mais simples, até poética. E aí eu fiz questão de ler como o Peterson traduziu o texto que nós acabamos de ler. Então eu vou ler para vocês o mesmo texto, Apocalipse 3, do 14 ao 22, na versão de Eugene Peterson, e aconselho você a se segurar na cadeira. Olha o que ele diz. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja, assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora e vejo em você pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que eu quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. Compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver e enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta e busque a Deus. Olhe para mim, eu estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, porque o Espírito sopra através das igrejas. Que texto tremendo. Que texto tremendo. O que me chama a atenção nessa carta é que a igreja nada mais é do que o lugar da tríplice afirmação de Deus. Todas as igrejas vivem debaixo dessa tríplice, esse caminho de Deus, dessa tríplice ação de Deus. Por exemplo, a igreja é um lugar de afirmação. O que estamos fazendo certo, Deus honra, abençoa e incentiva que a gente continue. Mas ela também é um lugar de correção. O que estamos fazendo errado, Deus poda, ajeita, puxa, indica, profeticamente mostra. Aliás, é importante lembrar que o ministério profético na igreja não é a projeção mirabolante e linda do seu futuro. Isso é cartomante. O ministério profético da igreja é botar o dedo na ferida e dizer o que está errado. É um arrancar de máscaras, é denúncia de males. A igreja é lugar de afirmação, a igreja é lugar de correção e a igreja também é lugar de motivação, onde Deus relembra as promessas que fez para a gente, para dar corpo histórico à nossa memória da salvação. Toda a igreja passa por essa tríplice ação de Deus. Aqui é assim. Aqui você vem e escuta mensagens, para vocês entenderem, a mesma mensagem, do mesmo pregador, no mesmo texto, faz essa tríplice ação. Isso já é um grande milagre. Se você fala assim, eu vim na igreja, nunca vi um milagre, está diante de um agora. Uma única palavra de um único pregador, num único texto, age em 3 formatos diferentes. Para muitas pessoas aqui, ela é de afirmação. Graças a Deus, eu sou frio. Não, eu sou frio, mas eu sou quente. Ou eu sou quente, mas eu sou frio. Se você ainda não é morno, é afirmação. É Deus dizendo, que bom, você já definiu um caminho e tem por onde andar comigo. A mesma palavra no mesmo texto, da mesma pregação, também vai ser de correção para alguns que vão dizer, eu estou no estado de mornidão, o negócio está complicado para mim. Ou eu frio de uma vez, porque dá para esquentar, ou eu aqueço e vou fervorosamente servir a Deus aqui. Esse é o melhor caminho.
E para outros aqui é pura motivação de Deus. Graças a Deus, eu estou no caminho certo, então eu vou só continuar, manter a efervescência do que eu estou fazendo e vou seguir o caminho que Deus está me dando para fazer. Deus está fazendo isso agora entre nós. Fazendo ações de conforto, ações de correção e ações de afirmação. Isso está acontecendo aqui. Interessante que isso é o que acontece no formato, no desenho dessas 7 igrejas da Ásia. Eu acho interessante, o Gene Peterson, esse mesmo que fez a versão A Mensagem, escreveu um livro onde ele trata um pouco das igrejas da Ásia, e ele diz nesse livro o seguinte: eu acho incrível que o Senhor, que é o Cristo, o Amém, a testemunha exata de Deus, antes de entrar em todas aquelas visões do Apocalipse, ele passa primeiro, capítulo 3, ali 2 e 3, pelas igrejas. 7 igrejas tão problemáticas quanto as nossas. E aí ele diz uma frase que me marcou profundamente: nem Deus entra nas lógicas da história sem primeiro passar pela igreja. Primeiro ele atinge a igreja, mexe com a igreja, fala com ela, ajeita a igreja, depois convida ela para entrar com ele na história. É lindo isso. Olha que coisa tremenda. Dentre as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, 2 são imediatamente reconhecidas por qualquer crente: Filadélfia e Laodiceia. Sim ou não? Você pode nunca ter ouvido falar de Sardes, Tiatira, mas se alguém fala Laodiceia, você já lembra da mornidão. Falou Filadélfia, você tem vontade de congregar lá. É ou não é? Filadélfia é o sonho, é a igreja que todo mundo gostaria de ser. Ela é linda, abençoada, elogiada. Ela é sofrida, mas é amparada. Pensa numa igreja fantástica. Agora, se Filadélfia é o sonho, Laodiceia é o pesadelo. Laodiceia é a igreja que ninguém quer, mas quase sempre se define como uma. Laodiceia, em todas as cartas, Jesus começa dizendo essa frase: conheço as tuas obras, e passa a descrever as qualidades positivas dessas igrejas. Menos Laodiceia. Laodiceia é a única que não tem nada de positivo. Ela não é fria nem quente, habita um vácuo, uma indefinição irritante. Ela não sabe quem ela é. Para Deus isso é terrível, porque Deus se mostra na revelação bíblica como identidade definida. No princípio, Deus. O Gênesis abre com uma identidade definida: pertencer a Cristo, ser igreja dele, sem me definir, vivendo no vácuo, na irritante absorção de mim mesmo, é perigoso demais. Interessante que Laodiceia não é uma igreja assim que passa despercebida, e você vai entender por quê à medida que eu vou falando aqui. Lá em Colossenses, no capítulo 4, final da carta, versículos 13 a 16, e Colossos era da região de Filipos, Hierápolis, Colossos e Filipos, Paulo conta para os irmãos que escreveu uma carta a Laodiceia. Como eu queria ler o que Paulo escreveu para esse povo. A Bíblia não permitiu, o Espírito não permitiu, não chegou para a gente a carta que Paulo escreveu a Laodiceia. William Hendricks, um dos grandes exegetas da Bíblia, diz que Laodiceia, na verdade, era famosa porque era o lar dos milionários da época. Ele chega a brincar dizendo, era uma Suíçazinha. Imagina, Laodiceia era o lar dos milionários da época, uma cidade dos banqueiros e das transações comerciais. Interessante que a igreja tinha a cara da cidade. Ao invés de transformar a cidade, ela se conformou a ela, ficou igual à cidade. A cidade rica, a igreja rica. A cidade morta, a igreja morta. A cidade morna, a igreja morna. Quando a igreja não influencia, ela é influenciada. Laodiceia tinha 4 características fundamentais. Primeiro, ela era um centro bancário e financeiro. Tanto que no ano 61 depois de Cristo, houve um terremoto devastador na cidade. E ela foi totalmente reconstruída sem precisar da ajuda financeira do império. Tinha dinheiro os homens. Outra coisa, ela era um centro de fabricação de tecidos, orgulhosa pelas roupas que produzia. Ou seja, Laodiceia era a igreja fashion. A cidade tinha um esquema de moda extraordinário. Outra coisa, era um centro médico de grande importância naquela região. Ela tinha uma escola de medicina famosa. Teve um escritor que eu estava lendo que dizia que as grandes crianças e os jovens que queriam estudar nas grandes universidades de medicina da época iam para Laodiceia. Era lá que tinha. Para você ter uma ideia, eles fabricavam 2 tipos de ungüentos que eram chamados quase que milagrosos, para os olhos e para os ouvidos. A única ocorrência do termo colírion no grego, de onde vem a nossa palavra colírio, está aqui nesse texto. Um colíriozinho que eles fabricavam a partir de um pó frígio, que era usado para melhorar a visão, famosa no mundo inteiro. E o quarto era um centro de águas térmicas.
as 3 cidades da região: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos, onde Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ficavam fontes de águas frias. Lá em Hierápolis, fontes de águas quentes. E no fluxo dessas águas sobre o planalto, elas tornavam-se mornas e assim chegavam às fronteiras da cidade de Laodiceia. Só que interessante que tanto as águas quentes de Hierápolis quanto as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Só a água morna de Laodiceia é intragável. Aí o que mais me encanta é que nesta igreja, Jesus não entra nela e conversa com ela, até porque ele está do lado de fora batendo na porta. Então o que ele faz? Dá um passeio pela cidade. E ele encontra a geografia da cidade, o mercado da cidade. Nessas coisas ele vê imagens que ele pode usar contra uma igreja na qual ele não pode entrar. O foco de João não está nas igrejas nem nos seus anjos, está em Cristo. O centro da mensagem do Apocalipse de Jesus é Cristo. Ele morreu, está vivo, age na história, se interessa pelo que acontece na igreja, anda pela cidade e pergunta se esta igreja ainda é um lugar onde a cidade e ele podem chegar. Igrejas são feitas de partes iguais de mistério e confusão, glória e caos, beleza e feiura, a gente e Deus. Isso aqui ainda é uma igreja. A questão é, que tipo de igreja ela é? Uma igreja onde Jesus fica do lado de fora, uma igreja que parece com a cidade porque se apaixonou pela cidade, ou uma igreja que entendeu de uma vez por todas que ela é sal, ela é luz, ela é farol, ela é um lugar onde uma agência de transformação de Deus acontece? Eu queria refletir com vocês sobre algumas percepções profundas que esse texto nos apresenta. Eu quero ficar nesse texto, exclusivamente nele. Primeira coisa que eu queria mostrar para os irmãos é uma radiografia de Laodiceia, porque é muito importante para o que eu quero colocar até o final, e eu preciso da sua paciência para ir comigo até o final. Laodiceia estava situada na parte central da província da Ásia, ficava mais ou menos 69 quilômetros a sudeste de Filadélfia. A igreja da cidade era espiritualmente morna, assim como as suas águas. O ouro, as vestes brancas, o colírio, o remédio para os olhos, referências dos produtos da indústria local foram usados por Jesus como metáforas para a igreja. Eu achei incrível isso. Imagina se Jesus anda pela cidade e percebe qual é o comércio da cidade, o que move o financeiro dessa cidade e usa isso como armas de ataque contra a igreja. Como é que faz a gente entender isso? Jesus usando a geografia do lugar, a indústria, o mercado e o comércio para detonar a religião. Olha que impressionante. Laodiceia, para vocês terem uma ideia, era uma igreja espiritualmente doente. A nudez espiritual dela, curiosamente, estava em contraste com a prosperidade e suficiência, porque ela tinha uma doença da percepção. O que ela pensava de si não condizia com a verdade. Laodiceia era uma igreja em estado de contradição. O que ela pensa dela não é verdade. Ela pensa assim, nós somos fashion, top, lindos, muito bem vestidos. Aí Deus fala, você é nu. Nós somos ricos, pobre. Nós somos demais, vocês são de menos. Pensa numa contradição total. A gente olha e diz, nós somos a igreja. Jesus diz, vocês são uma cópia empobrecida da cidade. Está dando para entender? Olha o diálogo, a percepção. A igreja de Laodiceia, não se engane, o texto deixa claro, a igreja de Laodiceia era rica, tinha tudo e julgava não precisar de mais nada. Seus membros eram ativos e altivos, tinham muitas obras, muitos serviços, faziam muitas reuniões, só que era uma gente autossuficiente, chegando a dizer abertamente, não precisamos da ajuda de ninguém. O que é Laodiceia? A igreja de gente metida, de gente que se acha. E quem se acha, Deus não acha, porque Deus procura os fiéis da terra. Jesus mostra o erro que esses cristãos estão vivendo. Ele começa assim, se essa comunidade fosse quente, ela seria minha testemunha e não se vangloriaria de maneira tão orgulhosa, porque saberia que tudo vem pela graça e que sem o amor que vem de Deus, nada pode ser feito. Se essa igreja fosse fria, como os pagãos, pelo menos ela poderia ouvir a palavra e se converter, e perceberia que a verdadeira riqueza vem só de Deus e não dos meus trabalhos, das minhas ideias ou da minha comunidade. Só que ela é morna.
Ela é medíocre, instalada. Ela realiza algumas obras, no entanto, não se transforma totalmente. Ela acha que precisa progredir, mas fica parada naquilo que já tem. Não quer se renovar e ir além de onde está. Ela perdeu o horizonte das transformações. Vou falar uma coisa para vocês, eu louvo a Deus pela oportunidade de dizer isso para uma igreja que está, entre aspas, começando agora. Não cometam esse erro de achar que aqui está tudo bem, está tranquilo, é isso que Deus quer. Ele sempre quer mais. Ele sempre coloca o horizonte maior, Ele sempre chama, porque se você parar, você cria raízes na mediocridade, e quem está andando com Deus precisa ter asas, para voar e subir aos céus como águia. Você vai muito mais longe naquilo que Deus planejou para a sua vida. Jesus fazendo esse raio-x, essa radiografia de Laodiceia, ele só chega a uma conclusão. A palavra de Jesus é direta: eu vou vomitar você. Contudo, percebe-se a pobreza real dessa comunidade. Então, nessa autossuficiência dela, mesmo assim, Jesus ainda tem uma compaixão por ela. Eu tenho um conselho para te dar. Vou conversar com você. Jesus faz o apelo para a mudança e apresenta para nós, nesse apelo, uma pedagogia para as comunidades que estão muito satisfeitas com as próprias obras. Ou seja, Jesus está dizendo para Laodiceia e para nós aqui hoje: a igreja não pode ficar satisfeita com o que tem. Ela tem que ir para a fonte, que é o Cristo ressuscitado, para comprar o ouro da vida que somente Deus pode dar. A igreja tem que se vestir de novo com as vestes brancas ou mudar de vida, revestindo-se da própria vida que Jesus oferece. Só isso cobre a nudez da nossa vergonha pelo pecado. A igreja tem que usar diariamente o colírio da fé, para que ela veja com clareza aquilo que só Deus pode dar, para que ela não ache que a visão dela é a única que existe. Essa igreja nem fria nem quente precisa mudar de vida e mostrar firmeza, mais consciência, mais coerência. Jesus está sempre presente e educa. Ele vem e propõe, provoca conversão, mudança. Ele entra em comunhão, oferece a sua vida, a intimidade, chama para jantar, para estar com ele, relembra a ceia. O que é isso? Caminho de relacionamento. É ele dizendo: eu quero que vocês entendam que mesmo estando tudo errado com vocês aí, Laodiceia, eu ainda estou disposto a oferecer a minha mesa. Vamos sentar e vamos comer. Eu quero comer com vocês. Eu quero sentar e oferecer alguma coisa para vocês. Quero que vocês saibam que vocês não têm essa riqueza toda, porque a maior riqueza não é o acúmulo, é a distribuição. E eu quero distribuir alguma coisa para vocês aqui hoje. Sentem à mesa comigo, celebrem comigo das relações, amem a mim na mesa da casa. Segunda percepção que eu quero trazer a vocês aqui hoje, depois de uma radiografia da Laodiceia, é o diagnóstico. São doenças espirituais. Naquele livro Uma Igreja Sem Propósito, do capítulo 5, que foi o que eu estudei para essa mensagem aqui, o capítulo tem a autoria do Alfredo dos Santos Oliva, e ele acerta em cheio ao dizer uma frase que eu gostei muito. Ele diz assim: Jesus sabe quando somos pessoas espiritualmente indiferentes. E é verdade. A fala de Jesus para Laodiceia é direta: sei que você não é frio nem quente. Aí um antigo pastor estava analisando essa fala de Jesus e ele fez uma aplicação dela aos nossos dias. Ele escreveu isso aqui, olha que tremendo. Sobre a igreja brasileira do século 21, Jesus nem tem uma opinião, ele já tem um diagnóstico. Sobre nós ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Ser morno é ser indiferente, é acreditar que basta não fazer o mal, que tudo vai ficar bem. Gente, a mentira mais contada do mundo é essa: está tudo bem. Quando esse livro, Uma Igreja Sem Propósitos, foi lançado, começaram uma série de marketing desse livro. E eu me lembro perfeitamente de ver numa revista de circulação no meio teológico a capa do livro e a seguinte frase: uma igreja sem propósitos. Afinal, não é só o inferno que está cheio de boas intenções. As igrejas também estão. Boas intenções não salvam. Achar que você está tudo bem só porque você não faz nada de mal também é complicado. É mornidão espiritual. Não basta não fazer o mal, você precisa ser o agente do bem. Não basta você ouvir 3 pessoas fofocando e destruindo o irmão e você falar: bom, não vou me meter nisso. Você precisa entrar no meio e romper o ciclo da miséria e dizer: aqui não, aqui a única coisa que a gente faz é usar a nossa língua para glorificar a Deus e ajudar o pequeno. Aqui a gente quebra essa malignidade, porque o que cresce aqui é para a honra e a glória de Deus. Nosso compromisso é com o bem, não com o mal.
Uma das mentiras diabólicas mais letais espalhadas na igreja é que basta não fazer o mal que fica tudo bem. Só que para agradar o coração de Deus não basta você se afastar do mal, tem que se aproximar do bem. O indiferente fica em cima do muro e esquece que Deus tem lado. Deus está do lado de quem sofre, de quem precisa, de quem busca, de quem se humilha, de quem se rebaixa. Deus está desse lado. O verniz do falso comprometimento engana todo mundo, mas não pode enganar a Deus. Ananias e Safira entenderam isso. Não dá para fingir diante de Deus, porque Ele olha, e o olhar dele é diferente do nosso. O nosso olha aparências, mas Ele vê o coração. Deus sabe quando a nossa espiritualidade é fria, indiferente e insossa. Deus conhece o rosto por detrás da máscara, e eu não estou falando dessa, é daquela que dificilmente a gente tira. Deus conhece o rosto de trás da máscara. Não bastasse a indiferença, ainda havia em Laodiceia a arrogância espiritual crônica. Uma igreja profundamente doente, doente pela mornidão espiritual, doente pela indiferença e doente pela arrogância espiritual. Sinceramente, eu louvo a Deus porque eu não pedi esse texto para pregar, foi me dado. Pensa na liberdade que eu fico. Não bastasse a indiferença, ainda vem a arrogância espiritual crônica. O que era isso? Laodiceia gostava de ostentar, só que nem percebia seus farrapos espirituais, porque fachada bonita não ajeita estruturas ameaçadas. Não se enganem só porque alguém sobe aqui de terno e gravata. Os maiores bandidos do país se vestem assim. Não adianta ter a saia compridona se a língua passar dela. Está mais do que na hora da gente entender que Deus não está nem um pouco interessado na nossa construção estética de uma fé falsa, mas na ética de uma fé profunda, cuja base é Cristo, cuja base é a cruz. Se há um modelo que todo cristão tem que seguir, esse modelo é Cristo. Ele era humilde, era manso, veio da Galileia. Como é tremendo isso. A Galileia, o diabo ofereceu Jerusalém, o topo, a agenda do sucesso, os poderosos, a manipulação de cargos, o tráfico de influência. Jesus foi para a Galileia, gente pobre, simples, com quem ele lava os pés, com quem ele parte pães, com quem ele dorme no barco. Se nós temos um Deus tremendo, é um Deus que olhou para baixo e não para cima, até porque acima dele não tem nada, então ele desceu, e como ele desceu, nós estamos aqui hoje, porque ele desceu, um dia a gente vai poder subir. Ele inverteu as lógicas. A gente precisa voltar a honrar a luz ao invés da lâmpada. O erro de muita gente é acreditar que isso aqui é a luz, isso aqui é só lâmpada. Por isso que não dá para você achar que eu sou o maior pregador do mundo, eu sou uma lâmpada. Se a luz apagar, acabou. A gente está aqui hoje por causa de uma graça. Eu queria enfatizar isso essa manhã, tudo aqui é graça, tudo aqui é graça. Tudo aqui é só pela graça. Sabe por que você canta, toca, prega, ministra? Graça. Sabe por que tem obreiros no púlpito aqui? Pura graça. Sabe por que a gente está de pé aqui? Pura graça. Vocês saíram de um inferno e estão aqui hoje. Graça. É pela graça que vocês são salvos. No Sermão do Monte, Jesus coloca o seu modelo de igreja. Ele coloca uma experiência comunitária espiritualmente aquecida e humilde. Por quê? Por que tem que ser fervorosa a nossa adoração e o nosso modo de ser igreja? Porque a temperatura espiritual da nossa relação com Deus sempre afeta a temperatura espiritual da nossa relação com o outro. Sempre. Se alguém estiver pegando fogo aqui do seu lado, você vai sentir. Se alguém tiver gelado, você sente. O problema é o morno. Porque ele transita entre a gente com o seu jeito esquisito. E a gente vai sentindo uma náusea, um negócio ruim. Quando pensa que não, a igreja toda está numa rebordosa teológica perigosa. É porque ele é morno. E o morno é chato. Terceira coisa. Jesus, quando se apresenta, traz cura. Ele faz uma radiografia. Olha para a chapa, percebe a doença, faz um diagnóstico e não sai da história. Ele propõe cura. Por isso que a gente pode adorá-lo. O fervor da nossa adoração não vem da nossa performance, vem da cura. E a cura é Cristo andando entre a gente e dizendo: se eu passar perto de você, a temperatura espiritual sobe.
O texto do Apocalipse mostra uma proposta relacional terapêutica de Jesus. Jesus chega e diz assim, dou-lhes este conselho, é terapia. A pior comunidade, que é Laodiceia, recebe o conselho mais misericordioso de todas elas. Por quê? Porque nós não temos um Deus do ódio, mas um Pai que cuida, um médico de almas, que sabe que na nossa psique, às vezes, os piores batalhas se travam, mas Ele chega e destrava e oferece terapia. Vou te dar um conselho. A pior igreja, ele não chega e fala assim, eu quero uma regra para você. Não, ele diz assim, eu sei que você está completamente equivocada, acha que é, mas não é, acha que vê, mas não enxerga, acha que está vestida, mas está nua, vamos fazer o seguinte, terapia. Senta no divã que eu vou trocar ideia. É um Deus que se aproxima e troca ideia com a igreja. Por quê? Porque para Deus não existe rua sem saída. Basta a comunidade enferma buscar ouvir a voz do Pai, porque Ele fada e Ele fala conosco. Escuta uma coisa. Algumas feridas não tratadas tendem a piorar e podem gerar morte. Nesse aspecto, a comunidade aqui, a experiência comunitária é essencial, porque é muito difícil manter uma temperatura espiritual alta quando o contexto é de mornidão. O encontro com os irmãos e irmãs comprometidas com Deus é que ajuda a manter o fervor espiritual. Eu vou dizer uma frase que eu quero que você nunca mais esqueça na sua vida. É só quando os gravetos estão todos juntos que começa a pegar fogo e a grande fogueira da glória se aquece dentro da igreja. A gente tem muita gente hoje morta em suas casas, assistindo cultos de internet, achando que a coisa vai por aí mesmo. Tá bom, beleza, ainda bem que veio a pandemia, e aí eu fico em casa, porque é legal. Não é, irmão. Duvido algum crente falar para mim que é melhor assistir o culto na internet. Não é. Isso é só um paliativo, é curativo, é injeção. Não tem nada mais extraordinário do que a experiência comunitária de fé. O fortalecimento da fé, de abraçar o irmão, de tocar, de ser abençoado por alguém. Irmão, se tem uma coisa que me alegra a alma, é quando termina uma mensagem aqui, um ou outro irmão vem assim e diz assim, pastor, essa mensagem mudou minha vida. Qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Eu ministrei uma vez numa igreja, não lembro aonde, fiz uma exposição bem profunda, assim, texto, frase por frase, do Salmo 139. No final do culto, um obreiro falou para mim, pastor, eu tenho 40 anos de ministério, é a primeira vez que eu vejo o Salmo entrar em mim de um jeito, e eu percebi que eu preciso de uma terapia de Deus. Hoje eu saí daqui um novo homem. Qual é o preço disso? Sabia que às vezes só de você estar aqui sentado, às vezes a palavra não fala com você. Às vezes nada acontece aqui, mas vem uma criança do nada assim, e te dá um abraço. E toda a graça faz sentido. Às vezes uma frase solta de um hino é muito para Deus. Sabe o que esse texto está dizendo para você? O problema da mornidão é que você se acostuma com ela e fica ali até morrer. Quer ver uma coisa tremenda? A cura, às vezes, vem com um remédio mais amargo. Jesus olha para Laodiceia e diz assim, repreendo e corrijo aqueles a quem ama. Jesus começa o tratamento espiritual dessa igreja pelo amor, porque só quem ama pode amar. Uma igreja que não teve a experiência profunda de sentir-se amada por Deus, não pode oferecer cura para os corações feridos da sociedade. Vou falar uma coisa aqui agora que eu tenho certeza, que é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute o que Deus está dizendo a você. Você é o filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. Você só está aqui porque eu te amo. E o meu amor sobre a sua vida é capaz de cobrir feridas e feridas e feridas e feridas e feridas e feridas e feridas. É o meu amor que faz isso. Você está aqui por causa do amor. Esse amor é que sara. Eu repreendo e eu corrijo aqueles que eu amo. Eu amo você, morno, mas eu te amo. Frio, mas eu amo. Quente, eu amo. E é porque eu amo que você está aqui. Jesus estava oferecendo para essa igreja colírio para os olhos doentes.
Sabe por quê? Porque salvação tem a ver com um certo modo de olhar. Eu acho incrível lá em Números capítulo 21, versos 8 e 9, quando Deus manda um monte de serpente para picar o povo de Israel, né? De repente Deus fala assim, fala para Moisés, Moisés, constrói uma serpente de bronze e avisa para o povo, quem olhar para ela será curado. É incrível, o modo terapêutico de Deus desde aquela época, o jeito como você olha para as coisas que te feriram pode te salvar. Se você olha com ódio, com raiva, buscando vingança, você morre junto. Mas se você olha e diz, graças a Deus, que do mesmo lugar que veio a doença também pode vir a cura, porque é Deus quem tem o controle de todas as etapas, você é curado. Uma das grandes doenças que atinge as igrejas contemporâneas é a enfermidade dos extremos. Para essa moléstia, só o remédio do equilíbrio salva. E é interessante que nessa carta Deus muda a natureza do equilíbrio. Porque aqui os extremos são frio ou quente. Deus quer os extremos. O meio, que é o ponto do equilíbrio, para esse povo é ruim. Ou seja, para Deus o equilíbrio não é o que eu estabeleço como certo, porque posso ser morno. O equilíbrio para Deus é quando eu vou aonde Deus está. Ali é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio de Deus hoje para a sua vida é este lugar aqui. Você está aqui essa manhã numa clínica terapêutica de alto padrão. E Deus está curando a mornidão espiritual de você. Está devolvendo vida espiritual para os seus sonhos ministeriais. Deus está curando vidas aqui essa manhã. Deus está curando casamentos aqui essa manhã. Deus está curando filhos e corações convertidos aos pais. Essa manhã Deus quer trazer de volta a você bálsamo de graça, colírio espiritual, para os teus olhos enxergarem a cruz. A imagem de Jesus tendo náuseas deve nos incomodar. O que a nossa presença causa em Deus? Alegria ou calafrio? Se eu dissesse agora aqui, Jesus está no nosso meio e começa a andar entre nós, Ele passando perto de você, sente ânsia de vômito? Ou Ele passa perto de você e fala assim, minha menina, eu sei o que você tem passado, mas eu não te perdi de vista. O que Deus faz aqui na igreja é terapia desse nível. Ele mexe, Ele abre as arestas, Ele entra na intimidade, Ele pega aquele sonolento espiritual, aquele que está quase morrendo. É o Deus que chega, porque na igreja Deus opera em 2 níveis. Ele traz saúde espiritual para quem está vivo e vida espiritual para quem está morto. Ele faz isso. Essa aqui chama-se avivamento e só vem pela palavra. E isso tem aqui hoje para a sua vida. Interessante que a cura de Jesus só é completa quando ela entra e desemboca na relação. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Aí vem uma conjunção subordinativa. Se alguém ouvir e abrir a porta, irmão, olha que tremendo. A relação não é apenas religiosa e mecânica, escrava do templo. Ela é viva, feita da conversa, acontece à mesa e na intimidade. É Jesus dizendo assim, eu resolvi visitar a sua casa. E eu estou aqui do lado de fora batendo na porta e dizendo, e é para a igreja, lembrem, experiência comunitária. Ele está dizendo, eu estou aqui na porta da igreja, como é que está o culto aí? Já começou? Porque funciona sem mim. Parabéns, vocês se profissionalizaram, vocês cantam sem mim, vocês vibram sem mim, vocês têm anos de igreja sem mim. Agora esperem um pouquinho, vocês vão ver que essa coisa vai tender a ficar morna e insuportável. Mas se alguém aí escutar a minha insistência, irmão, a gente tem um Deus que insiste para entrar. A gente tem um Deus que insiste para entrar. Se alguém deixar eu entrar aí, eu vou chegar e preparar uma mesa, vou comer com vocês, vai ser demais. Olha o que ele está falando, vamos arrebentar com essa coisa toda religiosa e vamos voltar para a coisa da mesa, vamos voltar a ser família, vamos sentar junto e comer e conversar à mesa. E sabe o que é mais incrível? Meu pai fez isso comigo, eu quero fazer com vocês. Sem relação de intimidade não há adoração. Há apenas espetáculo. Sem relação de intimidade a gente tem música, mas não tem louvor. A gente tem multidão, mas não tem família. A gente tem prédio, mas não tem igreja. Porque a gente tem organização, mas não tem organismo. Aí hoje o Espírito Santo diz o contrário. Eu não estou nem aí para o prédio. Eu quero você, eu quero sua alma, eu quero seu coração, eu quero a mesa. Eu quero entrar na mesa, eu quero entrar na casa, eu quero entrar no seu coração, na sua família. O fervor espiritual não vem dos nossos talentos.
vem da entrega radical e integral a Deus. Se a nossa opinião ao nosso respeito não for a mesma de Jesus, a gente está cego, mas finge ver. É de arrependimento e busca sincera pelo coração de Deus que a gente tem que viver aqui essa manhã. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Eu dei uma passada por Filadélfia, está muito bonito lá, mas eu resolvi vir até Laodiceia. E eu não vou jogar Laodiceia fora. Eu vou insistir na batida da porta. É lindo demais isso. A sensação que eu tenho, não é que nós hoje aqui somos uma Laodiceia. Pelo contrário, essa igreja está vivendo a melhor fase da vida dela. É o começo, tudo é bonito, tudo é lindo. Todo mundo comprometido com a causa. Esse momento aqui é tão bonito que eu sinceramente me sinto privilegiado em participar, ainda que indiretamente, desse momento. Porque isso aqui é novo, é bonito, é tremendo. Vocês estão no ápice do fervor, estão vivendo por um período de tempo no extremo do fervor. É bonito. Mas pelo amor de Deus, não fechem a porta para Jesus. Que Jesus nunca precise bater aqui para entrar. Que essa casa seja dele, que ele possa andar, que ele possa sentar do seu lado, que ele possa te abraçar, que ele possa te erguer, que ele possa sarar a sua alma, que ele possa passar colírio da graça nos teus olhos, que ele possa aquecer teu coração, que ele possa ser teu. Fica de pé, por favor. Adore Jesus, adore, 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 adore. Adore Jesus, adore Ele, adore, adore, só adore, só adore. Ele está na casa, é sinal que Ele está na casa, a porta ainda está aberta, Ele entrou. A casa é dele, a história é dele, a mesa é dele, a sua vida é dele. O seu louvor é dele, a sua casa é dele, a sua história é dele. A sua família é dele, sua filha é dele, seu filho é dele. E o amor dele hoje cobre as tuas feridas. O amor dele hoje encontra as tuas lágrimas. O amor dele hoje limpa com o santo colírio as tuas retinas. E você pode enxergar o alvo soberano da vocação de Deus para você. Obrigado, Jesus. Obrigado por não desistir de nós. Esta igreja ouviu o teu comando, sai dela, povo meu, e saiu. Que essas portas nunca se fechem para ti, Jesus. Que ninguém aqui fique maior do que o Senhor, essa casa é tua. Veste-nos aqui com as vestes desenhadas no céu. Passa o teu colírio espiritual nos nossos olhos essa manhã, Deus. A gente tem que sair daqui enxergando na tua frequência, vendo as tuas cores, vendo os teus olhos. Seja engrandecido na casa que é tua, seja celebrado na casa que é tua. A mesa é tua, a casa é tua, a glória é tua, tudo é teu, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja. A tua igreja te adora, a tua igreja te celebra, a tua igreja te reconhece naquele lugar que é só teu, de especial e único. A tua igreja sabe quem tu és. Obrigado, Senhor. A única palavra que tenho essa manhã é gratidão a ti. Porque ainda és o dono desta casa. Ainda és o dono dessas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe vocês.